Boa noite a todos. Hoje, dia 5/11 de 2021, estamos aqui para mais uma atividade do Centro Espírita Ildefonso Correia, para mais uma noite de atividade de palestra pública, hoje tendo como tema do ciclo de palestra Potências da Alma, né? A quinta palestra desse ciclo, A Dor, com o nosso querido Andrei Sequeleiro, a quem eu convido para dar seu boa noite. Boa noite, Marli. Boa noite a todos os trabalhadores dessa tarefa. Boa noite para a Mari, que está hoje nos amparando aí no BEC, para as nossas amigas que já estão aqui desde cedo recebendo todos vocês, nossa Rosita, a Norma, o Evanderson, a minha mãe, Malu, que está sempre aqui, a Olga, a Elizabeth, quem mais eu vejo aqui? Vitalina, companheira de estudo de terça, né, Vitalina? A Aurora, a Rogéria, Mariluce, Wanda, Kilma, sejam todos bem-vindos mais uma vez, que tenhamos uma ótima noite de estudos na companhia dessa doutrina maravilhosa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Você viu como é gostoso apresentar o Andrei, né? Porque a gente tem, assim, uma ajuda inestimável, né? Sempre é muito bom estar com ele aqui para mais um trabalho, né? E desejando a todos que estão conosco nessa noite, uma noite iluminada, de muito aprendizado, e que todos recebam vibrações de luz e de paz. E antes de eu fazer a apresentação do Andrei, eu gostaria de convidá-los a nos juntarem em oração. Querido Deus, Pai de todo o universo, querido Mestre e amigo Jesus, queridos amigos espirituais que conduzem a nossa casa, o nosso Centro Ildefonso Correia, esteja conosco nesta noite, nos amparando, ajudando-nos a aprender um pouco mais a respeito dessa doutrina maravilhosa e de tudo aquilo que Jesus nos trouxe e nos traz sempre para nos ensinar. Que os espíritos amigos possam, nessa noite, iluminar nosso querido Andrei, para que ele possa nos trazer aquilo que nos preparou com tanto carinho e que estejamos com o coração e as mentes abertas, a fim de absorver esses aprendizados e levar para o nosso dia a dia. Que Jesus sempre nos ampare, que Jesus sempre esteja conosco a nos iluminar, a nos dar sabedoria, que possamos sempre estar no caminho reto. Fica conosco hoje e por todo sempre, que assim seja. Agora eu gostaria de fazer a apresentação do nosso querido Andrei. Andrei Sequeleiro é vinculado ao Centro Espírita Ildefonso Correia, exerce a atividade de coordenador de grupo de estudos, palestrante, diretor do coral e conselheiro do Centro Espírita Ildefonso Correia.
Junto à Federação Espírita do Paraná, é diretor do setor de artes e faz parte da equipe do programa Momento Espírita como redator e compositor de trilhas. Como músico, já lançou 24 CDs. Como escritor, apresentou 2 livros. As obras de música instrumental suave encontram-se à venda em todo o Brasil, na livraria Mundo Espírita e na livraria de nossa casa. Em 2020, lançou o álbum Les Invisibles, novo trabalho de músicas inéditas após 10 anos desde o último. E recentemente lançou o livro de poemas O Essencial e o Invisível. Querido Andrei, boa palestra, a palavra é sua, meu querido. Obrigado, Marli. Vamos lá, meus queridos amigos, para mais uma noite, com certeza de muito aprendizado, não comigo, mas com Leon Denis e com a nossa querida doutrina espírita. Estamos lembrando a todos num ciclo de palestras, no qual propusemos trazer aqui a síntese proposta por Leon Denis na segunda parte dessa obra magistral dele, que é o problema do ser, do destino. Uma curiosidade, esse livro foi lançado inicialmente com o nome O Problema do Ser e do Destino. Mais tarde, com revisão e autorização do próprio autor, o livro e o seu título foi modificado para O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então vejam que o tema no qual nós vamos tocar hoje tem uma importância significativa dentro da obra. E a segunda parte da obra, Leon Denis vai tratar sobre as potências da alma, que é o tema que nós estamos trabalhando nesses 6 momentos. Já estamos no 5º momento, que é a dor. Nós invertemos, se vocês forem olhar a obra, né? Nós invertemos só por uma questão de didática, para que a gente termine com o amor. Ele trabalha na ordem invertida no final, mas o restante, a ordem é essa. Já trabalhamos vontade, consciência, livre-arbítrio, pensamento, e temos ainda o amor e a dor. Se a gente olhar assim num panorama geral, e dentro da ideia de potências da alma, de forças da alma, uma olhada assim apressada, superficial, não dá a impressão de que a dor está deslocada aí no meio de tudo isso? Num primeiro momento eu tive essa impressão. Talvez muitos de vocês possam ter. Porque se a gente está pensando, poxa, em potências da alma, potência a gente pensa, né, em qualidades, em forças da alma. Vontade uma força, consciência uma força, livre-arbítrio, capacidade de decidir, o pensamento uma força, o amor nem se fala. Mas aí a gente vai pensar, a dor, Andrei, você vai apresentar como uma potência da alma? E aí começa o problema. E aí começa uma questão para a gente resolver juntos, porque vai exigir uma mudança de paradigma, uma mudança até e uma revisão até de algumas premissas culturais nossas, que talvez não aconteça hoje, mas eu espero deixar aí uma pulga atrás da orelha de vocês para que a gente comece a rever algumas ideias que a gente tenha sobre a dor, porque Leon Denis, em especial, constrói aqui e também em alguns artigos do Reformador, depois, um tratado sobre a dor magnífico, que jamais algum outro pensador conseguiu construir. E que, sinceramente, se bem estudado, poderá fazer com que você se encante por ela, com que você ame a dor, sem qualquer concepção masoquista. Vocês vão entender depois por quê. Então, preparem-se, porque
algumas coisas nós vamos ter que rever da forma com que a gente enxerga o mundo, com a lente com que a gente vê algumas coisas. Vocês vão enxergar aí nos nossos fundos de slides algumas estátuas, algumas esculturas, e elas têm razão de estarem aí, né? Mais tarde vocês vão poder entender. Aliás, essa eu achei uma das mais belas, eu não conhecia, uma das mais belas que nós encontramos aí na nossa pesquisa. Começamos com ele mesmo, que vai justamente nos mostrar aí um problema para resolvermos. Tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. Uma constatação, tudo que está aqui nesse mundo sofre. A natureza, o animalzinho, o homem nem se fala, sofre. E todavia, o amor é a lei maior do universo. Nós aprendemos isso, estudamos isso. Deus é amor. O amor é a lei maior do universo. E foi por amor que Deus formou os seres. Há uma contradição nisso ou não há? Num universo onde tudo foi criado por amor, em que o amor rege todo esse universo, ao mesmo tempo tudo sofre, tudo padece, tudo passa pela dor, por sofrimentos intensos, que parece muitas vezes para nós ser justamente o oposto de um Deus amoroso e que formou e criou por amor o universo e os seres. Leon Denis mesmo pergunta isso. Não é uma aparente contradição? Numa leitura apressada, parece sim. Mas aí que nós temos que começar a rever algumas premissas e alguns paradigmas que nós temos e construímos ao longo do tempo, muito fruto do nosso materialismo, da nossa inferioridade moral e de certos valores que nós construímos ao longo do tempo. E aqui eu chamo Davi, que também não está aqui por acaso, depois vocês vão entender, Davi, a famosa escultura de Michelangelo, para nos trazer uma pergunta. O que é bom para você? Quando nós fazemos escolhas na nossa vida, escolhemos sempre o que é melhor para nós mesmos. E o que é bom para você? Será que nós escolhemos aquilo que nos é agradável? A nossa escolha do que é bom, o nosso julgamento do que é bom para mim, eu escolho baseado naquilo que me é agradável ou eu escolho baseado naquilo que me faz crescer? Aí está um resumo de um problema que nós temos que rever, de uma questão de premissas culturais e de um paradigma que nós temos que rever. Porque nós construímos os nossos valores em cima da ideia de que aquilo que é bom para mim é aquilo que me é agradável. E construímos então os nossos valores na busca do prazer, do gozo incessante das coisas, de buscar aquilo que me dê prazer incessantemente e não necessariamente aquilo que me faz crescer. Algumas coisas que me são agradáveis me fazem crescer? Sim, mas não necessariamente. Os nossos valores estão voltados na busca daquilo que me é agradável, que me traz conforto, que me dá prazeres, inclusive prazeres imediatos. E eu busco satisfazer estes prazeres, porque nós buscamos o confortável, o agradável, e não necessariamente aquilo que me faz crescer.
e a busca incessante pelo prazer, e faz com que eu busque só o prazer, criou na nossa cultura um culto ao hedonismo, que é a busca pelo prazer, e um ódio à dor, um ódio a qualquer tipo de sofrimento. O prazer é o céu e a dor é o diabo. Esse é um valor que nós construímos. Tudo aquilo que me dá prazer é o céu, é ótimo. Tudo aquilo que me faz sofrer, eu devo me afastar daquilo que me faz sofrer. Aliás, eu fujo da dor, eu não consigo, não suporto e não quero nenhum tipo de dor na minha vida, e criamos mecanismos para minimizar as nossas dores ao longo do tempo. Porque nós construímos valores baseados no que aquilo que é me agradável é aquilo que é bom para mim. Mas eu vou lhes dar um exemplo muito simples, um exemplo muito simples, mostrando que nós estamos revendo muitos desses valores. Educação dos nossos filhos. Para uma criança, o que lhe é agradável é ele receber tudo que ele pede na hora que ele quer, não é? Satisfazer os seus desejos, todos os seus desejos, tudo que ele quer, na hora que ele quer, na quantidade que ele quer. Ser atendido sempre em plenitude. Isso para ele é agradável, extremamente agradável. Mas pergunto aos pais conscientes, isso necessariamente lhes faz crescer? Nós estamos descobrindo que não. Que você dar tudo e dar de tudo de bom e de melhor para o seu filho não necessariamente lhe faz crescer. Aliás, nós estamos descobrindo que as crianças precisam de momentos de frustração, precisam de momentos de receber não. E o que é um não se não um sofrimento? É uma privação de uma coisa que ela quer. É um momento para ela desagradável. É uma dor que você, como pai, está proporcionando porque você sabe que é importante, porque você sabe que não é assim que funciona o mundo lá fora, que você não pode dar tudo que ela quer, mesmo podendo, porque não é assim que se educa. Então, o pai consciente aprende que ele não vai dar tudo para a criança a hora que ela quer. O pai consciente aprende que a criança vai pedir 1 brigadeiro, 2 brigadeiros, 10 brigadeiros, e algumas delas não têm limite, e uma hora o pai vai dizer, chega, você não tem seu limite, mas o pai sabe que o seu limite é aqui. E o pai sabe que se você comer além disso aqui, você vai ter dor de barriga. A criança não sabe disso. Para ela é agradável comer e comer e comer? É. Mas aquilo vai lhe fazer crescer? Não, vai dar um problema. Uma hora vai dar um problema. E o corpo vai dizer, mas ela não sabe. Então o pai vai lá e vai regular. A criança vai espernear, vai chorar porque ela quer mais. A criança vai espernear porque ela quer ficar mais na festa, mas a disciplina diz que o horário era aquele, o combinado era aquele. Então você vai frustrar o seu filho, você vai criar um momento extremamente desagradável para ele, mas você vai ensinar disciplina, você vai fazê-lo crescer. Então, vejamos esse paradoxo em que nós vivemos, em que nós ainda associamos que o que é bom para mim é aquilo que é agradável, e aquilo que é ruim é aquilo que me desagrada num primeiro momento. Não necessariamente. Muitas coisas desagradáveis na minha vida são extremamente importantes e eu preciso delas. Eu sei que é difícil a gente entender isso, mas faz parte do entendimento do que nós vamos construir aqui e o que Leon Denis, e vocês vão ver vários outros pensadores antes, filósofos, vão nos mostrar para fazermos entender que a dor faz parte do crescimento humano. A dor faz parte
do método de educação, burilamento e equilíbrio do ser humano. Então, nós temos que desconstruir algumas ideias para poder construir este novo conceito aqui. Antes de ir até para mostrar como algumas culturas enxergam o sofrimento, escutamos recentemente uma palestra de uma professora que admiramos muito, chamada Lúcia Helena Galvão, professora de filosofia de uma instituição chamada Nova Acrópole, que tem trabalhos belíssimos. E ela comentando, fazendo um trabalho assim magistral sobre Khalil Gibran, no seu livro O Profeta, no qual ele fala num trecho sobre a dor, e ela destacou um fator muito curioso que ela resgatou de culturas antigas, de civilizações antigas, da forma com que elas utilizavam os cumprimentos entre as pessoas. E o que os cumprimentos representavam? Um cumprimento entre uma pessoa e outra é algo sagrado, algo extremamente importante. Quando você encontra a pessoa pela primeira vez, quando você encontra uma pessoa na rua, você passa para ela aquilo que você deseja, você transmite para ela os teus valores, aquilo que você tem de melhor, você transmite para outra pessoa. Então ela lembrou, por exemplo, na Índia, do Namastê, que é belíssimo, muitos usam, né? Que é o Deus dentro de mim, saúda Deus dentro de você. Lindíssimo. Ela lembrou de Roma, do Ave. O Ave significa ao sagrado. Lindo também. Ela lembrou dos muçulmanos, dos árabes, do Assalamu alaikum, que significa a paz esteja convosco. Você encontra alguém e você deseja a paz para o outro. Lembrou de outro que eu nunca havia visto, né? Até anotei aqui porque é difícil de falar, dos incas, que diziam assim: Ana Lula, Ana Sua, Ana Kélia, que significa não sejas mentiroso, não sejas ladrão, não sejas ocioso. Imagine você desejar isso para o outro, né? São os teus valores mais importantes, você deseja isso para o outro. Você passa isso naquelas palavras de cumprimento. Dela lembrou assim: qual é o cumprimento mais comum que nos tempos atuais nós usamos para cumprimentar uma outra pessoa nos nossos meios? O que a gente diz? Muito prazer. Mostrando como esta ideia do prazer, se o cumprimento representa o que eu tenho de mais sagrado em mim, eu estou dizendo que é um prazer, que para mim o prazer é o mais sagrado, e que é muito prazer conhecer você. O meu valor mais sagrado é o prazer, então eu tenho prazer em conhecer você. Vejam que curioso isso. Mostrando como nós distorcemos e como construímos alguns valores perigosos aí, e que nos levaram a essa ideia de busca desesperada pelo prazer imediato, de recompensas imediatas, de fuga de qualquer tipo de dor, de solução para a dor, sem sequer investigar as causas e saber por que ela existe ou não, e que prazer é o bom e a dor é o mal. E vejamos outras civilizações. Se nós formos no budismo, as chamadas quatro nobres verdades que Siddhartha Gautama vai trazer depois daquele período de recolhimento que ele traz, depois de trazer a proposta do caminho do meio, as suas quatro nobres verdades são construídas em cima exatamente do sofrimento. Que o sofrimento existe, as origens do sofrimento, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento, mostrando quanto isso era importante para o crescimento da alma. Está aí, as 4 nobres verdades do budismo.
Se formos agora para o nosso Mestre Jesus, curioso percebermos o cuidado que ele teve com as aflições humanas e com os aflitos. Dentro das suas bem-aventuranças, se nós formos olhar no Sermão da Montanha, vejam só, eu contei aqui 5. As bem-aventuranças são diversas propostas, né, em que ele exalta virtudes no homem para que ele possa conquistar o reino de Deus dentro dele. E a primeira delas é essa: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar é uma aflição, dor. Mas olhe só as outras. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça. Uma dor também. Quem é faminto e sequioso de justiça é um sofrimento. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça. Uma dor também. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Também a escassez, uma dor, um sofrimento. E bem-aventurados que tendes fome, porque sereis saciados. A fome também, a escassez do alimento também. Então, o foco que Jesus deu aos caídos do mundo, aos que estavam em sofrimento, foi um foco muito grande. Ele mesmo diz que veio aos doentes e não aos sãos. Os doentes são os que estão em sofrimento, os que estão em dor. Ele se coloca como consolador. Quem consola, consola alguém em sofrimento. Então, o foco dele foi trazer este consolo para a dor humana. E, na continuidade dele, nós vamos ver, por exemplo, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, na obra na qual Kardec resgata as lições, as principais lições morais do Cristo. Nós temos o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, curiosamente, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, com 31 itens. O maior capítulo. De certa forma, mostrando uma necessidade muito grande de trabalhar conosco as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, e trazendo, por exemplo, afirmativas como esta ali, que está lá. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Afirmações neste nível, que já mostram uma mudança de perspectiva sobre a dor. Mostrando que a dor não é uma inimiga. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Já vamos entender por quê, para quê, como assim. Mas vejamos a atenção de todas estas doutrinas a trabalhar essa temática. E quem inaugura tudo isso, para entendermos melhor, é o próprio Leon Denis, na obra que nós estamos estudando. E ele já nos deixa muito claro. Fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então, como potência da alma, ela é uma potência interior, ela é uma lei que desperta interiormente como uma lei de equilíbrio e educação íntima de cada um de nós. Ela é uma lei que busca nos colocar em reequilíbrio conosco mesmo, com as leis de Deus que estão na consciência, e nos educar. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. Você vai colher o que você plantou. O sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Mas, sendo partilha de todos, olha só, é partilha de todos o sofrimento.
deve ser considerado como necessidade de ordem geral, ninguém escapa dele. Como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Então, por mais que você ache que tem pessoas com vidas maravilhosas, que tem pessoas que têm uma grama que nunca queima, que está sempre linda, maravilhosa, né, do vizinho, todos os seres têm, por sua vez, passar por ele. Se você ainda não descobriu o sofrimento daquela pessoa, daquele ídolo, daquela família, é porque você só está vendo uma casca. Todos têm que passar por ele. Se não está passando naquele momento, já passou, ou ainda vai passar. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo. Então aí tem alguns aspectos já para a gente entender. Primeiro, que ela é lei de equilíbrio e educação. Ele, muitas vezes, é a repercussão das violações dentro da lei de causa e efeito. Mas ele é uma necessidade de ordem geral. Todos passamos por ele. E a sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo. Ele está dizendo assim, mas não basta só você passar pela dor para que você seja beneficiado por ela. Não são todos os aflitos que são bem-aventurados. Quando nós vamos estudar lá em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos são magistrais, deixando assim claro que não basta você ser aflito para ser bem-aventurado. Vai de como você passa por aquela prova. A dor é uma prova. Vai de como você vai passar por ela. Aí sim, se você sabe compreendê-la, se você sabe passar bem por ela, aí sim você é o bem-aventurado. Porque ela é simplesmente um instrumento, é uma prova, é uma alavanca. Você pode simplesmente estagnar nela, se revoltar com ela, piorar a situação. Ou você pode estudar, entender o que ela está te ensinando, aprender, olhar do olho do furacão e entender toda a situação e sair dali mais crescido. Esse é o objetivo dela. Então, ela é benfazeja para quem sabe compreendê-lo. Né? A sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo. Então, é importante essa ideia de equilíbrio e educação. E uma coisa que essa semana também nos estudos nos surpreendeu foi a ideia da palavra remediar, que a dor vem para nós como um remédio. Inclusive está nas palavras do Gibran, lá no seu Profeta, quando ele fala assim que a dor é a poção amarga com o qual o médico dentro de vós cura o vosso interior doente. Olha que bonito isso, né? Uma poção amarga com o qual o médico dentro de vós cura o vosso interior doente. Como a gente dá um remédio amargo para os nossos filhos, para as nossas crianças, né? A gente sabe, né? É ruim, meu filho, mas vai te fazer bem, então suporte, né? Passa rápido, mas suporte, é importante. A ideia de remediar, a gente sempre pensa, né? Remediar é dar remédio. Mas se você desconstruir a palavra e ir na etimologia dela, separado mediar é colocar no meio. Então, remediar é recolocar no meio, recolocar em equilíbrio. Então, um remédio, a proposta de um remédio é de colocar algo que estava em desequilíbrio no equilíbrio de novo. Então, a dor é um remédio, ou melhor remédio. Entendamos isso, toda dor para nós é um remédio, em que ela vem consertar um desequilíbrio em algum momento. Desde os desequilíbrios morais aos desequilíbrios físicos. Já vamos falar aqui até da questão da dor física. Está ali colocado a razão da dor para que a gente lembre, eu lembrasse de usar uma outra analogia, que na verdade quem usa é Jesus aqui no livro Jesus no Lar, quando ele explicando
para Raquel, uma antiga servidora na casa de Joana de Cusa, quando ela lhe pergunta, né, por que tanta dor? Por que a humanidade sofria tanto? E Jesus vai usar de um exemplo lindo para dizer para ela e explicar o que é a dor e qual que é a razão da dor. Diz Jesus a ela assim, que a razão da dor humana procede da proteção divina. Olha aí esse conceito novo. A dor é proteção divina. Como assim? Os povos são famílias que Deus, à maneira de grandes rebanhos, ele vai usar da realidade dela à época. Que os povos, todos nós, são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. O aprisco é a casa, o lugar protegido para onde os rebanhos vão, onde eles ficam protegidos das intempéries, tá? Então, o pastor leva todas as ovelhas ao aprisco para que elas fiquem protegidas. Ele conduz as ovelhas até o aprisco. A Terra, o planeta Terra, é o caminho. A luta que ensina e edifica, a luta do dia a dia, é a marcha que todos temos que seguir. O sofrimento nessa história toda é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Então, o que ele está dizendo assim? Que o Criador está conduzindo todas as ovelhas para a proteção, para o aprisco do alto, mostrando o caminho mais seguro para elas se colocarem em segurança. Mas existem ovelhas distraídas que teimam em sair do caminho mais seguro e que vão se dispersar. E o que o pastor faz? Ele fala assim, a dor é o aguilhão, é a cutucadinha que ele dá na ovelha, para ela despertar e lembrar, opa, não é por aí, é para lá, ó, siga junto com as outras, você está se perdendo, você está indo para os lados, volte para o meio. Então ele fala que é o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas. Então, o erro é a ovelha distraída, o erro nos nossos caminhos, os desequilíbrios, os nossos excessos que causam a dor, é essa distração no caminho, que nos está tirando da senda verdadeira. Então a dor é o aguilhãozinho que fala, opa, acorda aí, caminha para lá, continua seguindo para lá, lá é o melhor, lá é o mais seguro para você. Então a dor é esse aguilhão. Achamos essa analogia também muito interessante para mostrar assim que mesmo quando você está sofrendo, você continua sendo cuidado, porque é um aguilhãozinho mostrando assim, olha, volta para cá, está pondo você no equilíbrio de volta, volta para o meio, remédio, remeio, reequilíbrio, é a proposta. Agora, como falamos, a dor física, essa talvez seja até mais fácil de entender, né? A gente já entendeu em muitos casos. A dor física, que a gente também não suporta, é, em geral, um aviso da natureza que procura preservar-nos dos excessos. Sem ela, abusaríamos de nossos órgãos a ponto de os destruirmos antes do tempo. A gente já não entendeu isso? Imagine assim, vamos pensar na dor de dente. Tem gente que tem pavor de dor de dente, né? Fala, ai, se pudesse, não existia dor de dente. Vamos então supor que fosse suprimida a sua dor de dente e você continuasse não cuidando do dente, como você não cuida. O que aconteceria? Se você não tivesse aquele primeiro aviso da dor de dente, que é um aviso da tua natureza, dizendo assim, olha, tem uma coisa errada lá, uma carizinha, tem uma coisa errada que você não está cuidando lá. Se a gente não recebesse aquele primeiro aviso, que faz com que a gente pare tudo e vá procurar ajuda, onde a gente ia parar? Nossos dentes apodreceriam, a gente ia perder tudo. E onde a gente ia parar? Olha o prejuízo, o tamanho do prejuízo. Então a dor física é o aviso da natureza, é a luz piscando no painel do carro, dizendo, olha, tem uma coisa errada aí dentro. Tem uma coisa errada aí.
Só que a luz às vezes pisca e espeta, né? Às vezes começa só, às vezes, piscando, sem doer, né? Mas a gente não vai, a gente não ouve. Depois começa a doer. Aí a gente começa a se incomodar. E quando não aguenta mais, a gente aí toma uma atitude. Então veja como é a lei, né? A dor, ela está ali como um instrumento. E o que às vezes a gente faz? A gente vai lá, a dor é uma mensageira, veja só, ela só está dizendo, olha, tem alguma coisa errada lá com aquele teu órgão. Aí o que você vai fazer? Você vai e faz, você toma um remédio para tirar a dor. É como se você fosse o dono de um castelo, um rei, né? Aí veio essa ideia agora, pode ser maluca, mas veio a ideia agora. Vem um mensageiro para você que está lá no seu trono, dizendo assim, olha, o seu rei, nós estamos com um problema sério lá embaixo de uma infiltração lá do lago que a gente tem no lado sul, lá do reino. O problema está sério, tá perigoso de começar a desabar uma parte do reino lá. E eu fiquei imbuído de vir lhe avisar disso aqui. O que o rei faz? Manda prender o mensageiro, para que ele não saiba mais. Que é melhor não saber do que está acontecendo. Então, quando às vezes a gente simplesmente remedia, ou acha que a gente remedia a dor, a gente está fazendo isso. Sem buscar a essência, de onde ela vem. Então, quando a gente fica nesse processo de só remediar a dor, sem buscar as suas causas e eliminar as suas causas, né? Claro que a gente não é obrigado a ficar sentindo dor de dente até o dia da consulta, né? Nós temos hoje mecanismos em que você tem lá remédios que te amenizam a dor e tudo mais. Mas imagine se a gente ficasse tomando remédios para dor eternamente, sem resolver o problema que está causando a dor. Essa que é a questão. Então, o que ele está dizendo aqui? Que sem ela nós abusaríamos dos órgãos. Se não fosse a dor, a gente ia comer de tudo, sem parar. Mas uma hora o corpo diz, olha, não aguento mais, você se excedeu, isso você não pode comer, isso não faz bem para nós. Então, quando um mal perigoso vai se insinuando em nós, o que aconteceria se não lhe sentíssemos logo os efeitos desagradáveis? Iria cada vez lavrando mais, invadir-nos-ia e secaria em nós as fontes da vida. Agora, leia tudo isso aqui no que diz respeito às questões morais, e vale a mesma coisa. A mesma coisa. A vida nos avisa antes dos problemas mais sérios. A gente começa a ter alguns avisos antes da coisa ficar mais grave, mostrando assim o jeito que você está levando a sua vida, o jeito que você está conduzindo os teus pensamentos, os teus atos, a forma com que você está conduzindo as coisas. Você está se excedendo, está indo além do que você deveria. E a gente vai recebendo esses avisos. Primeiro. E daí, quando a gente não ouve, daqui a pouco a gente está com alguma coisa mais séria, somatiza, daí a gente fica lá, apavorado. Mas como? Né? De uma hora para outra, tão jovem, como é que eu gerei isso? E a gente vai olhar no histórico e a gente vai descobrir que às vezes são anos e anos que a gente semeou aquilo ali. E uma hora aquilo aparece. Epicteto, né, tem esse pensamento que é trazido por Leon Denis também na obra, que achamos muito interessante, quando ele fala assim, que é falso dizer-se que a saúde é um bem e a doença um mal. De novo, aquele mesmo conceito, né? Tá bem de saúde é um bem e a doença é um mal. Tem que fugir da doença. Doença me faz mal. Remediar a doença. Matar o mensageiro. Né? Prender na masmorra o mensageiro. Usar bem da saúde é um bem.
Usar mal é um mal. De tudo se tira o bem, até da própria morte. Então você pode tirar um bem da doença, sim, inclusive da própria morte, daquilo que vai te levar à morte. A doutrina espírita nos explica e nos mostra que o processo de algumas doenças, por exemplo, né, as doenças kármicas que a gente fala, as doenças de expiação, daquelas que a gente já traz e que vai desenvolver num determinado momento da vida, que elas são um expurgar, né, alguma coisa que a gente até escolheu, a gente planejou para que naquele momento que eu já tivesse consciente, que eu estivesse crescido o suficiente, eu pudesse passar por aquilo, porque aquilo finalmente quitaria as minhas dívidas com a lei. Então, muitas pessoas que estão ali passando por aquele câncer, passando por aqueles problemas num leito hospitalar, e a gente fica com aquele coração, mas ela não merece estar sofrendo tudo isso, que coisa horrível, leve embora logo. E às vezes a gente está querendo que a pessoa saia da sala de prova antes dela terminar a prova. E entregue a prova sem todas as questões preenchidas, mais ou menos isso. Porque é a prova que ela escolheu, é a redenção dela. Então a gente vai fazer, claro, que a medicina estiver ao nosso alcance, vamos ajudar, vamos auxiliar para que a pessoa passe bem por aquilo, né? Se tirar um bem daquilo, mas quem somos nós para dizer se a pessoa merece ou não passar por aquilo, se aquilo para ela é um bem ou não é um bem? Porque pode estar sendo um bem muito grande aquilo que a gente julga ser um mal. Vejam como a gente tem que mudar os óculos muitas vezes, porque as doenças, né, são muitas vezes mecanismos de redenção nas nossas vidas. Eu sei que eu me empolguei, nós estamos com o tempo apertado, então eu vou me apressar um pouquinho aqui, mas eu não posso deixar de ler esse aprofundamento de Leon Denis aqui, que mostra um pouco do que nós estamos vivendo nos dias atuais. Eu enxerguei muitos dias atuais nisso que ele coloca aqui. Principalmente pelo problema que passamos mundialmente nesses últimos 2 anos. Vejam se ele, lá em 1900, não estava falando sobre 1919, né? Não estava falando sobre algo muito parecido com o que a gente está vivendo aqui. Que a tendência geral consiste em fecharmos-nos no estreito círculo do individualismo. O individualismo é um perigo, um problema. Do cada um por si. Por essa forma, o homem abate-se, reduz a estreitos limites tudo quanto nele é grande. Então o individualismo vai, eu imaginei essa cena, vai nos comprimindo. Tudo que está destinado a desenvolver-se vai te apertando, a estender-se, a dilatar-se, a desferir voo. O pensamento, a consciência, numa palavra, toda a sua alma. O individualismo, o materialismo, essa busca pelo prazer, a gente vai. O homem foi como se tolhendo de tudo isso, se enclausurando dentro do seu individualismo, em pensar em si mesmo. Ora, os gozos, os prazeres e a ociosidade estéril não fazem mais do que apertar esses limites, acanhar nossa vida e o nosso coração. Apertou. Mas chegou num certo ponto que ficou insustentável. Para quebrar esse círculo, para que todas as virtudes ocultas se expandam à luz, é necessária a dor. A lagarta precisa sair do casulo. Não dá mais para ela ficar lá. Então a gente ficou tão apertado dentro daquilo ali que é necessária a dor para dizer: você é muito mais do que tudo isso. Você precisa crescer, você precisa alargar a sua visão de mundo.
Então a dor tira a gente do lugar onde a gente está, ela mexe com a gente, ela chacoalha. E o que foi isso que nós ainda estamos passando, senão um chacoalhar no mundo todo? Uma dor democrática para todos. Para alguns mais, para alguns menos, para alguns de uma forma direta, na dor física, na dor da perda, na dor da doença, na dor das dificuldades econômicas, financeiras, na dor do afastamento dos entes queridos, na dor da agonia, da preocupação, na dor do terrorismo que foi feito com muitos de nós, para a gente dar um basta nisso e dizer, eu quero algo mais. Então, para quebrar esse ciclo, é necessária a dor. Para a gente sair da onde a gente estava, para sair daquela inércia, é preciso a dor. Então, de novo, é uma lei do reequilíbrio. A gente estava num extremo tão grande que alguma coisa precisa nos dar um cutucão para a gente sair de lá e voltar. Nosso amigo Rodin, não é o próprio Rodin, mas é uma estátua do Rodin. Já vão entender por que as estátuas estão aí, né? Nos ajuda a entender também que a tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas delicadas ou fortes que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. Isso é muito dos poetas, dos escritores, que gostavam, inclusive, de viver neste mundo melancólico, né? Porque faziam ouvir e sentir mil coisas que o homem feliz e vulgar não pode perceber. Tem uma sensibilidade. Obscurece-se o mundo material, desenha-se outro, vagamente a princípio, mas que cada vez se tornará mais distinto à medida que as nossas vistas se desprenderem das coisas inferiores e mergulharem no ilimitado. O gênio não é somente o resultado de trabalhos seculares, é também a apoteose, a coroação de sofrimento. De Homero a Dante, de Camões a Tasso, a Milton, todos os grandes homens como eles têm sofrido. A dor fez-lhes vibrar a alma, inspirou-lhes a nobreza dos sentimentos, a intensidade da emoção que souberam traduzir com acentos do gênio que os imortalizou. É na dor que mais sobressaem os cânticos da alma. Quando ela atinge as profundezas do ser, faz de lá saírem os gritos eloquentes, os poderosos apelos que comovem e arrastam as multidões. Leon Denis é um poeta magnífico, um filósofo, né, e que fala, vejam, forma com que ele, por isso que eu lhes disse que depois a gente estudar, né, e sugiro que a gente leia por completo esses 2 capítulos que ele fala da dor, sugiro que a gente leia, aqui são apenas alguns pedacinhos, que a gente sai encantado com a dor, a gente sai amando a dor depois que a gente estuda Leon Denis. E volta Davi, de Michelangelo, e aqui a gente entende o porquê de tantas estátuas, tantas esculturas, porque Leon Denis cita Michelangelo, dizendo que Michelangelo adotara como norma de proceder os preceitos seguintes: concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. A nossa alma é a nossa obra. E a dor é muitas vezes o cinzel que está nos esculpindo. O cinzel é aquele martelinho, né, uma espécie de um martelinho, assim, uma chavezinha, que os escultores usam. Imaginem, né? Essa escultura é belíssima, uma das mais perfeitas feitas pelo Michelangelo. Isso é um pedacinho só dela, né? A gente vê a perfeição, isso tudo feito assim, né? Com paciência, com calma. E ele mesmo, né? Ao falar da forma com que ele enxergava a sua arte, isso aqui é um bloco de mármore. Imagine um bloco de mármore disforme,
e ele falava assim: há um anjo aí dentro. Deixa-me tirar-te daí. Então ele enxergava Davi dentro daquele bloco de mármore, e tudo que ele tinha que fazer era tirar de lá tudo que não era Davi. Tudo o que era supérfluo. E a dor, o sofrimento na vida vai fazendo isso conosco. Entendamos assim que esse processo de autoconhecimento, de vicissitudes, de provas, de expiações, vai nos esculpindo a alma, é esse cinzel que vai tirando esses excessos e vai nos deixando cada vez mais belos, cada vez mais perfeitos, tirando o supérfluo, aclarando o obscuro, difundindo a luz e lembrando no final, aconteça o que acontecer, não largues o cinzel. Isso é, não desista. É um processo longo, é um processo trabalhoso, mas não desista. Não largue o cinzel. Que é um processo de cada um de nós, e esse aformoseamento, né? Porque o resultado final é o belo, é a arte, é isso que nós vamos encontrar ao final de todo esse processo. Aí, uma das imagens que faz nos lembrar isso, né? Imaginem que uma escultura bela como aquela, Davi, ou quem já teve curiosidade de olhar umas fotos que fizeram recentemente com Pietà, de vários ângulos, um fotógrafo fez fotos em alta resolução lindíssimas de Pietà, né? Que é Maria com Jesus já depois de morto nos braços, linda, linda a estátua, a riqueza de detalhes é assim inacreditável. Aquilo era um bloco de mármore, um pedação de pedra, e que foi assim. Assim, e a gente pode trabalhar com cinzel, há esculturas em que a gente pode trabalhar assim também, porque não necessariamente só com golpes de cinzel a gente se esculpe, mas pode ser com carinho das mãos também, porque o amor, o carinho, o jeitinho também esculpe muitas coisas na nossa alma. A gente pode aprender muitas coisas com carinho, com cuidado. Muitas esculturas, muitos vasos, muitos detalhes são feitos com outros tipos, né? Uma pequena lixazinha d'água, algumas coisas mais cuidadosas. Não precisa tudo ser na base ali daquela pancada mais forte. A gente escolhe, tem esses dois caminhos, né? Muitas vezes a gente não precisa de um cinzel tão drástico, a gente tem essas escolhas, né? Mas a gente precisa ser esculpido, sim, nas nossas vidas. Como o nosso tempo não permite, eu vou deixar a vocês a sugestão que leiam um diálogo de Jesus com Levi na obra Boa Nova, no qual, depois do Sermão do Monte, Levi leva um puxão de orelha de Jesus, no qual Jesus vai lhe falar um pouquinho para quem ele veio e o quanto era importante falar para os que sofriam no mundo e quanto essas pessoas eram especiais para ele, quanto ele tinha vindo para essas pessoas. Está lá no livro Boa Nova, é o capítulo, está aqui, capítulo 11, o Sermão do Monte, para que vocês possam ver, mas como já avançamos no tempo, nós vamos direto para o nosso encerramento, que será com uma poesia, ou melhor, um poema. Um poema que compusemos nesses últimos tempos,
inspirados numa fala de um orador jovem, muito inspirado, chamado Arthur Valladares, um orador mineiro, que fez um trabalho muito bonito sobre as potências da alma de Leon Denis. E num determinado trecho, quando ele falava sobre a dor, ele falou assim: a gente precisa aprender a olhar no verso da dor. E eu achei aquilo tão bonito, né? Tão inspirada aquela fala, de você olhar atrás, né? No verso da dor. E aí aproveitamos essa ideia do verso, né? A palavra verso, e compusemos este poema chamado No Verso da Dor, que vai nos servir de encerramento e que dedicamos a todos vocês de todo o nosso coração. Se esconde no verso da dor palavras em aparente altercação, como fios de lã que se desencontram atrás de bela tapeçaria. A face oculta de Selene, no verso do luar, é tão bela e tão lua como aquela que podemos desenhar. No verso da dor, falso desarranjo, cosmos e não caos, novo universo a despertar. Tudo acende, movimenta, tudo é verbo, às vezes grito, mas tudo está em seu lugar. No verso da dor, revejo, refaço, remoço, reverso. No verso da página, a instrução, compreensão, a lei em ação, reação. Do verso da dor, também se faz canção. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus dentro de mim, saúde Deus dentro de todos vocês. Muita paz. Que lindeza! Muito lindo, Andrei, parabéns. A nossa gratidão imensa a você por essa linda palestra dessa noite, com tantos ensinamentos acerca dos ensinamentos do Mestre Maior, né? Do Mestre Jesus. Que nós possamos transformar essa dor em cura, né? E aproveitando esses versos teus, esse teu poema, né? Já com o encerramento para a nossa atividade dessa noite. E eu vi ali no chat que o pessoal disse que você poderia conduzir aí até as 9h55 para emendar com o Evangelho no Lar. Que todo mundo não ia reclamar, tá? O pessoal ficaria super feliz. Mas muito obrigada, Andrei, por essa noite tão emocionante, de tanto aprendizado. Agradecendo em nome de toda a equipe de sexta-feira, agradecendo a todos que estiveram conosco nessa noite, nos fazendo companhia, e convidando a todos a estar conosco no Evangelho no Lar logo mais, né? E também na palestra de amanhã, às 7h da noite, que eu fui checar no site, não vi o tema e não sei quem vai ser o palestrante, então vai ser surpresa para amanhã, tá? Mas estão convidados também para a palestra de sábado. Agradecendo a presença de todos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nessa noite tão linda, tão emocionante, e agradecendo a você em especial por todo esse trabalho belíssimo que faz em prol da nossa doutrina espírita. Uma boa noite a todos, que todos fiquem com Deus. Boa noite, tchau, tchau.